de hoje vamos abordar metodologias para o ensino da história em sala de aula, voltada para alunos do ensino fundamental séries iniciais. Vamos compreender por que o estudo da história não deve ser encarado como uma forma objetiva de entender o presente, mas que se estudarmos determinados fatos, relacionando-os com o tempo e o espaço em que aconteceram, o entendimento do aluno ficará mais fácil. A equivocada ideia de uma disciplina aprisionada no passado, somada ao imediatismo do tempo presente, pode causar dificuldades e gerar questionamentos por parte dos alunos, que nem sempre são simples de responder, especialmente quando estamos falando de estudos históricos. Como tratamos de alunos que estão no início da alfabetização, o ideal é inovar, buscar metodologias de ensino diferenciadas, fugir da tradicional linguagem escrita, abusar das ideias, utilizar recursos variados e atrativos, como fotos antigas, filmes de época, músicas, para ir além das questões práticas. Isso certamente ajudará a tornar a aula mais agradável, o que facilitará a compreensão do aluno. Inicialmente, vamos abordar os PCNs, que ressaltam a importância do ensino da história para auxiliar na compreensão do nosso papel social como sujeitos participativos e construtores da história, estabelecendo relações e identidades, seja individual ou coletiva. Isso permitirá que, ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental, os alunos consigam compreender a sua realidade, se identificar como sujeito de determinado grupo social e respeitar as diferentes culturas, tudo por meio do conhecimento histórico. É preciso ficar claro que aprender história não é somente dominar as informações e conceitos. É preciso ir além, comparar com outras épocas e aprofundar o processo de ensino e aprendizagem por meio de gráficos, mapas, imagens. Fazer do aluno sujeito ativo, não apenas receptor da informação, para que ele compreenda o papel social, se veja como sujeito participativo e construtor da história. É importante que ele se sinta parte de tudo isso. Ainda de acordo com o PCN, o ensino da história deve se articular com outras disciplinas, trabalhar a interdisciplinariedade e os temas transversais, com uma abordagem que perpassa os parâmetros para o ensino da história. Indica claramente que a escola deverá se render aos temas da história ligados ao cotidiano, articulando a micro e a macrohistória para buscar nas singularidades dos acontecimentos as generalizações necessárias para a compreensão do processo histórico. Neste sentido, a interdisciplinariedade é necessária para constituir a percepção do tempo presente, do mundo social e de suas representações. E a proposta curricular de Santa Catarina corrobora com as indicações dos PCNs, quando propõe que o ensino de história não pode ser apenas o repasse de informações ou memorização de datas e nomes importantes. De acordo com a proposta do Estado, as instituições de ensino devem refletir e traçar metas que contemplem a ludicidade, as interações sociais, cultura, sociabilidade, complexidade do brincar, cognição, entre outros, respeitando a idade e as limitações de cada fase do aluno no ensino fundamental. Isso deve constar no projeto político-pedagógico de cada professor. A proposta catarinense ainda ressalta que os professores devem identificar os conhecimentos que os alunos trazem, as informações históricas, temas e problemas, e a partir daí organizar sua proposta de ensino, com a possibilidade de mudanças e alterações sempre que julgarem necessário. Nessa dimensão, na busca de superar o ensino da história enquanto simples repasse de informações, entendemos que o conhecimento histórico é uma construção de vários sujeitos. É função do professor buscar, através de projeto de pesquisas, uma melhor compreensão do que é ser sujeito da sua própria história. Com isso, a proposta curricular de Santa Catarina pretende que a história não seja apenas a introdução de novos temas, mas também a abertura para novas abordagens sobre as temáticas históricas que podem ser reveladoras de novos sentidos. Assim, será possível viabilizar a interpretação de conteúdo ou forma entre as relações estabelecidas no cotidiano da escola e o conhecimento produzido universalmente. Para tanto, há que se trabalhar temas como tempo, espaço,
relações sociais, relações de produção, cotidiano, memória e identidade. Mas isso é assunto para a próxima aula. Então agora é hora de aprofundar o que estudamos nessa aula no seu caderno pedagógico. Bom trabalho e até breve!